Eles não morreram acreditando que iam morrer. Morreram acreditando que iam renascer. E sabe o que é mais perturbador? Eles estavam completamente certos sobre uma coisa. Nunca mais voltaram. Vou te contar uma coisa que ninguém gosta de admitir em voz alta. 74 pessoas morreram entre outubro de 1994 e março de 1997, em 3 países diferentes, em incêndios coordenados com uma precisão que faria inveja a qualquer gerente de projeto corporativo, e nenhuma delas era louca. Deixa eu repetir. Nenhuma era louca. Havia médicos, advogados, um prefeito, uma jornalista, um policial, um arquiteto, pais que levaram os próprios filhos pela mão até o fogo, e havia, discretamente enterrados no meio dessa lista, pelo menos 3 brasileiros, cujos nomes as famílias preferiram engolir junto com a vergonha, porque no Brasil a gente não fala sobre certas coisas, a gente enterra literalmente, nesse caso. Bem-vindo à Ordem do Templo Solar. A história começa em 1984, na Suíça, que é exatamente o tipo de lugar onde você esperaria que uma seita sofisticada nascesse. Entre relógios caros, chocolate fino e a capacidade coletiva de fingir que tudo está em ordem enquanto o mundo desmorona por baixo do tapete. 2 homens fundaram a Ordem. O primeiro era Joseph de Mambro, francês, 60 anos, histórico de fraudes financeiras que seria suficiente para afastar qualquer pessoa sensata, mas de Mambro não procurava pessoas sensatas, ele procurava pessoas inteligentes com um buraco no peito, e esses, surpresa, existem em abundância em qualquer faixa de renda. O segundo era Luc Joret, médico homeopata belga, 42 anos, voz de tenor. Olhos que faziam você sentir que ele estava falando exclusivamente com você. Mesmo numa sala com 200 pessoas, era o tipo de homem que fazia você querer ser ouvido por ele, como aquele professor da faculdade que todo mundo queria impressionar sem entender bem por quê. Juntos, eles construíram algo que não era uma religião comum. Não tinha templo cafona, não tinha roupa esquisita obrigatória. Não tinha ninguém gritando na esquina, distribuindo panfleto amassado. Era elegante, era intelectual. Era exatamente o que uma pessoa bem-sucedida e espiritualmente fazia. Queria encontrar numa conferência de negócios em Geneva. A doutrina era uma salada com ingredientes caros. Templários medievais, rosacrucianismo, budismo tibetano, física quântica citada de um jeito que faria qualquer físico real chorar no banheiro. E uma cosmologia própria que dizia basicamente o seguinte: a Terra vai acabar. Os escolhidos vão transitar para Sírios. E você, sim, você especificamente, pode ser um desses escolhidos. Repara na estrutura, é cirúrgica. Primeiro eles identificam o vazio. Depois oferecem um propósito tão grande que faz o vazio parecer pequeno. Depois te convencem de que a única saída do vazio é através deles. É a mesma lógica de todo plano de assinatura que você assinou e nunca mais conseguiu cancelar, só que com fogos. O processo de recrutamento levava meses, às vezes anos. Havia níveis de iniciação. Cada nível revelava um pouco mais da doutrina. Cada nível exigia um comprometimento financeiro maior. Os membros mais avançados Contribuíam com valores que chegavam a centenas de milhares de francos suíços. De Mambro controlava as finanças com uma mão tão firme quanto a de um contador suíço. O que, considerando que estamos na Suíça, é dizer muito. Nenhum auditor externo jamais viu aquela contabilidade, que surpresa total e absoluta.
Os brasileiros entraram pela porta dos fundos da história e saíram pela mesma. Um relatório parcial da Polícia Federal, obtido por um jornalista da Folha de São Paulo em 1998, provavelmente depois de muita insistência e café frio, mencionava pelo menos 3 nacionais entre as vítimas. Um deles era profissional liberal de São Paulo. Havia entrado em contato com a ordem através de um seminário de desenvolvimento humano em Geneva, 1990. O tipo de seminário que custa o salário de 3 meses e promete transformar sua liderança. Você conhece, provavelmente já recebeu o e-mail. Outro era do Rio Grande do Sul, empresário do setor agrícola, liquidou parte dos bens, viajou para a Suíça em 1993, não voltou. As famílias não quiseram os nomes divulgados, o Brasil não insistiu. E assim, Eles desapareceram, presentes no número, ausentes no nome, como tantas outras coisas nesse país. A noite de 5 de outubro de 1994 começou com 2 incêndios simultâneos. Um no Quebec, um no cantão de Freiburg, na Suíça, coordenados com uma sincronia que o sistema de entrega de pizza mais eficiente do mundo teria dificuldade de replicar. Quando os bombeiros chegaram, e chegaram rápido, diga-se, encontraram os corpos. 23 na Suíça, 5 no Canadá. Alguns haviam sido mortos a tiro antes do fogo. Outros estavam deitados em posição ritual, organizados, calmos, como se estivessem dormindo numa cama que eles próprios haviam arrumado. Em dezembro de 1995, mais 16 corpos, numa floresta em Vercors, França, em círculo, posição ritual, mesma assinatura. Em março de 1997, mais 5, Quebec de novo. 3 eram crianças. 74 pessoas, 3 países, 3 anos, uma organização. O que os investigadores encontraram nas propriedades revelou o argumento final de Dimambro. Ele havia convencido os membros mais próximos de que o trânsito para Sírios precisava acontecer antes que forças externas destruíssem a ordem, governos, organizações rivais, a mídia. O fogo era o veículo de purificação. A morte física era apenas o primeiro capítulo de uma existência superior. Alguns foram assassinados, especialmente os que haviam demonstrado dúvida. Dimambro tratava a dúvida como uma gripe inaceitável, contagiosa e melhor eliminada antes de se espalhar. Outros escolheram conscientemente e livremente. E aqui é onde a história deixa de ser sobre Dimambro e começa a ser sobre todos nós. O psiquiatra forense que analisou os sobreviventes, porque havia sobreviventes, pessoas que saíram antes do fim, descreveu um mecanismo com uma clareza que dói. Quando uma pessoa entrega sua identidade a um sistema de crenças, a ameaça de perder esse sistema é sentida exatamente como a ameaça de deixar de existir. Sair da ordem não significava voltar para a vida anterior. Significava voltar pro vazio, para as 3 da manhã acordado sem saber porquê. Para o jantar caro com a família, onde ninguém fala nada que importa de verdade. E essa perspectiva, voltar para a mediocridade confortável e espiritualmente morta da vida normal, era mais assustadora do que o fogo. Pensa nisso da próxima vez que achar que só gente burra cai nesse tipo de coisa. Dimambro morreu de insuficiência renal em outubro de 1994, pouco antes dos incêndios. Com a saúde destruída e uma fortuna considerável que nunca foi totalmente rastreada. Jorete morreu em um dos incêndios, talvez por escolha, talvez não.
Os laudos não fecharam esse ponto com a clareza que todo mundo esperava. O que fechou, sim, foram os arquivos de algumas famílias brasileiras que preferiram o silêncio, que preferiram não saber, que preferiram agir exatamente como o sistema ao redor da ordem agiu por anos, fingindo que se não perguntar, não existe. E o que fica? Depois que você termina de ouvir isso, é uma pergunta que de Mambro sabia fazer com uma precisão perturbadora. O que você faria se alguém finalmente respondesse aquela pergunta que você nunca conseguiu responder sozinho? Não responde não. Não agora. Só fica com ela.